Olá, Deus te abençoe, tudo bem com você? Eu sou a Cíntia Guiar e hoje eu vim compartilhar mais uma palavra com você. Desde já eu já te peço para você deixar seu like, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Se você estiver gostando das nossas mensagens, das mensagens que eu trago para você, você se inscreva no meu canal, tá bom? Quero falar para você a mensagem de hoje é: não seja legal com todo mundo. O que é isso mesmo que você ouviu? Não seja legal com todo mundo. Pare de ser legal. Você quer ser legal com todo mundo, você quer ser bom com todo mundo o tempo todo. Imagina você o tempo todo trabalhando para agradar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai dar conta de sustentar isso pro resto da vida? Você vai dar conta de falar sim o tempo todo para as pessoas? Não. Olha, eu quero te falar que nem Jesus agradou todo mundo. Você vê na Bíblia que Jesus fazia milagres, quantas coisas Jesus fez para as pessoas que andavam com ele, que estavam perto dele, ou que se chegavam a ele, e no fim, Jesus sempre, alguém sempre não voltava para agradecer. Então nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Tá? Então para de ser legal com todo mundo. Seja você, seja original. Deus te fez uma pessoa original, você tem uma personalidade, você tem uma mente, a mente de Cristo, você pode tomar suas decisões. Eu não acredito nessa filosofia de, eu sou amigo de todo mundo. Eu não acredito nisso. Para começo de conversa, eu não acredito nisso. Porque quem é amigo de todo mundo não tem nem opinião própria. Você sabe por quê? Deixa eu te falar. Quem é amigo de todo mundo, ele tem que se moldar ao caráter de cada um. Você tem que se moldar aquilo que o outro faz, aquilo que ele gosta, aquilo que ele curte. E você não vai conseguir ser você sendo amigo de todos. Você vai perder sua personalidade, você vai perder sua essência no meio do caminho. Você vai deixar de ser quem você é em Deus. Você vai largar os seus princípios, porque não dá para você ser amigo de tanta gente ao mesmo tempo. Cada um tem um pensamento, cada um serve a Deus de uma maneira, muitos não servem. Então, você não vai conseguir ser você. Você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Quem sou eu, na verdade? Porque você quer agradar todo mundo. Tem a sua essência, sabe? Jesus nos chamou pra gente ser. Nós somos o sal da terra. O sal é para temperar, é para dar gosto, entendeu? E não para pegar o gosto do mundo. É para dar gosto ao mundo, é para dar tempero ao mundo. Somos a luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi pra gente ficar agradando todo mundo. Você não vai conseguir agradar as pessoas dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você vai ter que começar a dizer não. Pare de ser amigo de todo mundo. Sabe? Você quer agradar todo mundo. Você quer... eu quero ser amigo de todos para mim ser aceito. Sabe? Você vive personagens. Personagens. Você não é você. Sabe? Me pediram para fazer isso aqui, mas eu não gosto. Mas eu vou fazer para agradar. Sabe o que vai chegar? Vai acontecer uma hora? Você vai explodir, você vai estourar, porque chega uma hora que enche a paciência você tentar agradar a todos e você deixar de ser você. Então pare com isso, seja você, sabe? Não perca a essência que Deus te deu. Quando você se envolve em ter amigos, tantos amigos, amizades demais, sabe? Tem amigos que te levam a roubar, mentir, trair. Esse tipo de amigos. Não, eu sou amigo de todo mundo. Tem amigos que te levam para as drogas, te levam para bebida, te levam para erros, para cometer coisas que não vão agradar o coração de Deus. O que mais importa na nossa vida é agradar o coração de Deus. Muitas das vezes a gente quer agradar homens, quer agradar pessoas onde a gente está. Você quer agradar irmãos, você quer agradar a igreja, você quer agradar isso, você quer agradar aquilo. E você desagrada a Deus. Quem é mais importante para você agradar? Os homens aqui dessa terra, que são pessoas, ou a Deus? Quem que é mais importante na sua vida? É só você colocar na balança. Quem você tem que agradar? Quando você consegue agradar os dois, Deus e as pessoas, é muito legal, é muito maneiro isso, não é verdade? Mas quando você não consegue, você tem que escolher a quem você vai agradar.
Eu te dou uma dica, sempre escolha agradar a Deus. Sempre. Eu sempre falo assim, ó. Toda direção que Deus me dá, quando eu deixo de exercer, porque alguém, eu não gostei da sua pregação, você fala pregação só para ficar corrigindo, para exortar. Eu quero falar pregação de finanças, eu quero falar pregação de prosperidade, mas se eu estou na direção de Deus, eu tenho que falar aquilo que o Senhor me colocou no coração para falar, sabe? Não fica agradando todo mundo, não, você não nasceu para isso. Sabe, você é uma pessoa diferente, para isso que Deus te chamou. Ele não chama qualquer pessoa. Você pode ver na Bíblia quantas pessoas foram destaque na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala pessoas que eram segundo o coração de Deus, pessoas que iam fazer a vontade, que procuravam agradar a Deus. Para você agradar a Deus, você vai desagradar pessoas. Você vai perder amigos que você acha que tem, mas você não tem. Porque amigos, para você só falar assim, é muito fácil, né? Mas você acha que tem amigos, mas não tem. Procure agradar o Senhor, sabe? Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa essência. Não perca seus princípios. Não se venda. Tem gente se vendendo por tão pouco. Eu falo bonito porque eu quero ganhar a simpatia das pessoas. Eu só falo sim porque eu quero ser legal com todo mundo. Eu não quero parecer que eu sou uma pessoa chata. Sabe? Eu quero agradar as pessoas porque assim eu sou aceito na rodinha desses amigos. Aquele cara fala assim, aquela mulher fala assim. Pare de ser quem você não é. Deus não te chamou nessa terra para você ser quem você não é. Eu tenho um exemplo grande aqui na palavra do Senhor, que é o exemplo de Daniel. Daniel tinha um caráter que era intocável, o caráter de Daniel. Lembra quando fizeram decreto lá que 30 dias não podia orar para nenhum Deus? Lembra? Para mexer com Daniel, gente, para mexer com Daniel, tinha que mexer no caráter de Daniel. Mas Daniel, desde cedo, quando ele foi servir o rei no palácio, desde cedo, Daniel já tinha esse caráter intocável. Esse caráter imutável, sabe imutável? Quando você pode ter tudo, mas não vai ser um cargo político que vai te mudar, um título de igreja que vai te mudar, não vai ser um título na sociedade que vai corromper seu caráter. Porque tem muitas oportunidades. Dá poder para alguém para você conhecer essa pessoa. Dá poder, coloca poder na mão dela. Você vai ver se ela continua tendo o caráter de Jesus que ela tinha ou se ela realmente é um mau caráter. Como ela vai se comportar? Aquilo que ela prega, será que é aquilo que ela vive quando ela tem poder nas mãos? Tá? E eu nem vou entrar nesse assunto de política, porque a gente já sabe como que eles vêm nesse momento político. As pessoas vêm para agradar a gente, para falar bonito, para falar aquilo que a gente precisa, para falar aquilo que a gente quer ouvir. Não é diferente nos outros lugares. Você chega amigos na sua vida de repente para falar aquilo que você quer ouvir, sabe? Para falar aquilo que você gosta de ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Um amigo que é amigo, se ele te ver caindo no buraco, ele não vai falar que tá legal. Por exemplo, um amigo vê o outro usando droga, ele não vai lá falar: mano, é isso mesmo, tá certo o que você tá fazendo, a vida é sua, sabe? Sua mãe tem nada a ver com isso, com sua vida, não. É assim que acontece nessas amizadezinhas que dizem: ele é meu amigo. Amigo coisa nenhuma. Tem nada de amigo seu, não. Amigo seu é Deus. Amigo seu é sua família, seu pai, sua mãe. Quem tá com você nos piores momentos. Porque depois que faz a cagada, quem tem que limpar é os pais. Não é verdade? E depois que apronta, quem tem que vir socorrer é os pais. Né? É Deus que intervém, coloca a mão lá para poder ter misericórdia da pessoa. Então preste atenção, para de ser amigo de todo mundo. Te oferece um cigarro, te oferece uma droga, uma maconha, uma coisa, e você vai lá só para mostrar que é um machão, que é o, né? Para com isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que pegar aquela menina para mostrar que você é homem. Você não tem que provar nada para as pessoas.
Prove para Deus o seu caráter. Foi assim que Daniel fez. Daniel o tempo todo provava para Deus quem ele era. Daniel é um cara top demais, gente. Vocês não têm ideia como Daniel é. Se a gente se espelhar nas pessoas da Bíblia que tiveram um grande testemunho, nós teríamos cristãos diferentes nessa terra. Mais amorosos, mais tementes a Deus. Seríamos, sim. E Daniel, ele não se corrompeu. Ah, você agora não vai orar 30 dias. O que Daniel fez? Eu não devo nada para vocês. Eu vou orar. Ele não falou assim, ele agiu. Ele foi e orou. 3 vezes no dia Daniel orava. Por quê? Porque era assim que eles queriam pegar Daniel. Porque Daniel só se destacava. Quem anda com Deus se destaca. Quem anda com Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Só brilha. Isso ninguém vai te dar, não existe um outro Deus que vai fazer você brilhar, que vai fazer você crescer nessa terra, é só o nosso Deus. Então, para de andar com essas más amizades, com essas companhias que você anda. Para de querer ser amigo de todo mundo. Em primeiro lugar, você não vai conseguir agradar todo mundo, você vai se frustrar, ficar depressivo ou virar um deles. Sabe quando você vai ser muito legal, muito top? Sabe quando você vai ser a melhor pessoa deste mundo? Quando você morrer, estiver dentro de um caixão. Todo mundo vai lá e vai falar: essa irmã era boa demais, gente. Gente do céu. A irmã já tá lá no céu de tão boa que a irmã Cíntia era. Gente, por que morreu? Ô, irmã Cíntia. Mas quando a gente tá vivo, não é assim, né, gente? Você vira herói quando você morre. Quantas pessoas vão no seu velório? Vai no velório de quem morre, já pensou? Quantas pessoas? Eu acho que algumas vão para poder certificar que tá morto mesmo, né? Tem os curiosos. E outros vão para colocar a pessoa de herói. Ah, não. Esse homem era bom demais, gente. Essa mulher era muito boa. Cantava na igreja, pregava. Ah, e até limpava a igreja de vez em quando. Ô mulher boa. A pessoa só é bom quando morre, porque quando tá vivo ninguém valoriza. A verdade é essa, as pessoas costumam não valorizar a gente quando a gente faz as coisas, não valoriza, tá? Não estou falando aqui em geral de todo mundo. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando de um grupo de pessoas, não estou falando de todos. É mesmo porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Mas a gente tem um grupo de pessoas que não valoriza as coisas que a gente faz. E aí, quando a gente morre, né? É o herói. Eu sempre brinco o seguinte: quando eu morrer, não tiver feito nada, não venha chorar por mim. Que eu vou levantar do caixão e vou puxar o pé de todo mundo. Então, vamos parar de querer agradar a todos, porque você não vai conseguir agradar a todo mundo. Pare com isso. Tá bom? Põe na sua cabeça, só eu tenho que ser eu. Quem gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. Outra coisa, o mundo não gosta de gente muito sincera, de gente que fala as coisas, tá? Você sempre vai viver em menos quantidade de pessoas. Quem vai conviver com você, assim como eu, são pessoas que gostam de você de verdade, tá bom? Não são pessoas que não gostam de você, que te toleram, não. Esses passam pela sua vida, mas depois somem. Mas quem vai andar com você, quem vai conviver, quem vai te ligar, quem vai em sua casa, quem vai te ajudar na hora que você precisar, quem vai fazer o que for por você, vai ser pessoas que gostam de você, pelo que você é, tá bom? Pelo seu jeito. Você não tem que mudar para agradar ninguém, tá bom? Não mude para agradar as pessoas. Não venha se moldar ao mundo de todos, porque você não vai dar conta. Seja você, tem a sua essência. Deus colocou uma essência em cada um de nós e é assim que Ele nos chamou, sabe? Quando a gente entra numa empresa para trabalhar, já reparou? A empresa muda por você porque você não é daquele jeito, ou você entra e tem que adaptar ao jeito da empresa. Deus muda para agradar todo mundo? Ah, Deus só mandou chuva, não gostei. Ah, não, Deus, o sol tá rachando de quente, eu não gostei. Deus não muda para agradar ninguém.
Nós temos que mudar para a gente agradar a Deus, para agradar o coração de Deus, porque a gente o ama, a gente quer estar com Deus o tempo todo, a gente quer ir morar com o Senhor, quer conhecer Ele, é assim que eu quero. Então a gente tem que mudar para agradar a Deus. Eu não tô feliz aonde eu estou, eu não tô feliz com essas amizades que só me põem para baixo, quer que eu mude o tempo todo para agradar. Sai fora, você é livre, entende? Para com isso, você é livre, sai fora. Viva a sua vida, sabe? Uma vida que agrade a Deus. Quem te conhece é Deus. As pessoas acham que te conhecem. Só quem te conhece é quem convive muito com você. Sabia que para amar alguém, a gente tem que conviver muito com ela? Por isso que às vezes a gente tem uma amizade recente, a gente já ama muito, porque a gente convive muito. Você tem que conviver, porque você vai vendo como a pessoa é, você vai conhecendo o jeito legal, os defeitos, e você vai amar, você vai escolher amar aquela pessoa. Você só ama com quem você convive. As outras pessoas, você gosta delas, mas amar é com quem você convive, com quem você preocupa. Não de, eu mando a mensagem, eu coloco num status. Não. Amar é quando você vai atrás da pessoa, é quando você realmente se importa com a pessoa. Isso é amar. Quando você convive com ela, você faz alguma coisa, você chama ela para estar junto de você. Isso é amar a pessoa, tá? Não é falar assim, eu te amo. Todo mundo fala isso hoje, virou comum em todo lugar. Falar que ama o outro, que você é importante para mim, mas na prática do dia a dia, a gente não vê que você é importante para a pessoa. Tá bom? Então, assim, para de agradar todo mundo. Para de ser legal com todo mundo, tá bom? Se você estava prisioneiro disso, hoje é o dia da sua libertação. Se liberte disso de uma vez por todas. Irmã Cíntia, mas eu tenho medo de ficar sem amigos. Sabe, meus amigos até é assim, até me identifiquei com essa palavra. Eles são assim. Mas eu tenho medo de não ter amigos. Deixa eu te falar uma coisa, olha bem pra mim. É melhor você não ter multidão de amigos do que você ter só pessoas que não prestam na sua vida. Sai fora. Pessoa que te colocar para fazer coisa errada. Pessoa que ficar querendo que você seja quem você não é. Para você adequar aquele grupo de pessoas, sai fora. Não é para você. Eu sempre pensei o seguinte, desde adolescente, novinha na vida. Eu nunca fui de muitas amizades, não. E até hoje sou assim. Eu sempre pensei o seguinte, é melhor só ter mal acompanhado. E nisso, em relacionamento e amizade também, tá? Sempre pensei, nunca fui de andar em turma, aquele tanto de gente, até porque eu não gosto de ficar dividindo a atenção com esse tanto de gente. Então, pra mim, não dá. Se a amizade já tiver trio, quádruplo, e foi essa quadrilha, esse tanto de gente, pra mim já não serve. Eu já me afasto e quando a pessoa assusta, eu nem tô perto dela mais. Porque pra mim, a amizade é uma coisa muito íntima, sabe? Você tá ali mais próximo de alguém que você gosta muito. Tem gente que não vai encaixar no seu perfil. Por mais que você goste da pessoa, não vai encaixar no seu perfil. Porque tem gente que quer ser amigo de todo mundo. Ela quer andar com todo mundo, sabe? E tem perfil que não encaixa pra gente. Os tipos de pessoa que quer andar com todo mundo. Não se amolde, tá? A amizades que não te fazem bem. Se liberte disso hoje mesmo. Hoje mesmo. E eu tenho certeza para você que Deus colocará a amizade verdadeira, sincera, honesta, que te diz a verdade na hora que você precisar, tá? Que te ajuda, que te estende a mão. Uma amizade que você vai ser, da mesma maneira que a sua amizade for com você, você vai ser com ela. Em tudo que a pessoa precisar de você e você precisar dela. Um ajudar o outro. Não espere reconhecimento de pessoas que só quer que você faça tudo que elas querem, bom? Elas nunca vão reconhecer você como uma boa pessoa, como uma amizade legal. Não vão. Vão reconhecer como uma pessoa que diz sim para tudo. E o dia que você falar não, você já é ruim, já anulou tudo que você fez. Então já sai do meio dessas amizades. Não fique no meio dessas amizades. Sai desse meio. E Deus vai colocar pessoas, vai identificar com você. Seja na igreja, seja no seu trabalho, aonde você for. Deus sempre coloca. Deus sempre colocou.
fosse uma pessoa no meu caminho. Ele sempre coloca uma pessoa em cada momento que eu estou vivendo. Deus, ele coloca, porque Deus já me conhece, ele sabe que eu sou uma pessoa aberta a conversar, até amigos, mas amigos entre aspas. Mas intimidade não é para todo mundo que eu vou me abrir, entende? Então, assim, faça o mesmo, seja seletivo, escolha melhor as pessoas que vão estar na sua intimidade. Você pode ser amigo de todo mundo, assim, você tá entendendo? Né? Você conversa, você é legal com as pessoas, mas se abrir, levar para dentro da sua casa, você está em todos os lugares, nos locais que vocês forem, não tem como você estar com todo mundo, não tem como você adaptar todo mundo no seu meio. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, ter ficado por aqui comigo até agora, tá bom? E você que tem gostado das mensagens, eu agradeço o seu apoio, é muito importante para mim, tá bom? Vamos crescer juntos, eu espero você aqui no próximo vídeo que eu colocar. E lembrando que temos muitos vídeos aqui já no canal, tá bom? Para você assistir, tem vários temas, tem oração, tem muita coisa boa aqui no canal. Então você maratona nossos vídeos aí, tá bom? Muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.